Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos começando neste dia de hoje a nossa aula número 7 do curso de Conselheiro Bíblico Terapêutico. E a nossa aula traz hoje como tema uma família com princípios. Vamos entrar em matéria. Quero pedir aos participantes que estejam com sua Bíblia à mão, se possível, lápis e papel para anotar algumas referências, apesar de que eu já enviei para você o material de apoio desta aula de hoje. Então vamos agora entrar em matéria, porque temos muitos assuntos para tratar nesta oportunidade. Amém? Uma família com princípios. Este é o nosso tema nesta oportunidade. Ok? E nós vamos estar falando sobre princípios bíblicos para que um matrimônio seja feliz. Portanto, deixará o varão, seu pai, sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Este é o princípio para que um matrimônio seja feliz. Porque a família começa com o matrimônio. Se a família começar por outro meio que não seja o matrimônio, então está fora dos parâmetros que Deus estabeleceu. O primeiro passo é o casamento. Começa pelo casamento, começa pelo matrimônio, começa pela união entre um homem e sua mulher. Ok? Sobre o conteúdo desse versículo, eu vou explicar mais adiante. Temos uma verdade central para este assunto que estamos tratando, que diz assim: o casamento é a união física e espiritual entre um homem e uma mulher, o qual tem a aprovação e bênção de Deus, enquanto ambos vivam de acordo com as leis do Criador. Esta verdade central precisa da nossa atenção. Primeiro, o que é o casamento? Uma pergunta que precisamos ter uma definição bem simples e bem prática. É a união física e espiritual. Memorize isso. Pastor Bento, eu pensei que era somente a união física. Não. É a união física, espiritual e emocional. Abrange tudo. É uma união total entre um homem e uma mulher. É aí que tem a aprovação de Deus. Do contrário, não tem a aprovação de Deus. E tem mais, mesmo sendo a união entre um homem e uma mulher, só tem a aprovação de Deus se viverem de acordo com as leis do Criador. Se quebrantarem as leis, se violarem os princípios, Deus retira a sua bênção. O primeiro princípio para que o matrimônio seja feliz é que o matrimônio seja heterossexual. Se não for, não existe felicidade. Não existe. Qualquer outra união não é feliz. Só é feliz se for heterossexual. Essas referências bíblicas revelam tudo. E eu vi um debate ontem, uma pastora debatendo com mais alguém na internet e dizendo que essas referências aí estão erradas, que Deus aprova o que nós sabemos que não aprova, né? Eu não posso dizer aqui o que é, mas ela diz que essas referências aí tá tudo errada, o problema de interpretação dos que acham que o casamento tem que ser entre um homem e uma mulher, tá tudo errado, homem não é para casar com mulher e mulher não é para casar com homem, dizia ela, que isso está errado, né? Eu não posso dar detalhes aqui. O princípio de viver acompanhado. Para que haja felicidade, tem que estar acompanhado. Ninguém é feliz sozinho. Foi o próprio Deus quem disse em Gênesis 2:18 que não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem disse: far-lhe-ei uma companheira, uma adjutora, uma ajuda idônea, para que esteja ali diante dele, para que ele seja uma auxiliar, ou uma auxiliadora, conforme outras versões.
A Bíblia diz mais em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, que melhor são dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho, e se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver sozinho, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, queridos, é bom estar sempre acompanhado. Sozinho não presta, sozinho não é bom. Nem é bom o homem estar sozinho, nem é bom a mulher estar sozinha. Agora, o homem não deve estar sozinho porque deve estar acompanhado com uma mulher. A mulher não deve estar sozinha porque tem que estar acompanhada com um homem. Cuidado. O terceiro princípio é o princípio de deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe aqui não significa abandono, desprezo, desonra. Significa que o filho ou a filha, quando se casa, dá naquele ditado popular que diz que quem se casa, quer casa. Ao casar-se, deve se independizar. Ir na casa dos pais de visita, tudo bem. Mas morar junto com os pais, morar junto com a sogra, morar junto com os cunhados, junto com os irmãos, isso não traz nenhuma felicidade. Ao contrário, traz o desastre. Então, o princípio é: se casou, independize-se. É um princípio bíblico, é isso que significa deixar pai e mãe. O princípio de uma só carne. Por certo, vou explicar esse tema mais adiante, quando estiver falando a respeito do divórcio, que é tema para essa aula de hoje. O princípio do amor eros. O amor, porque existe no original grego a palavra amor de 4 formas. Tem o amor ágape, que é o amor de Deus por nós. Tem o amor estorge, que é a amizade entre amigos. Existe o amor filial, que é o amor filial entre pais e filhos. E existe o amor eros, que é a atração sexual pelo sexo oposto. Sempre pelo sexo oposto. Amor eros é a atração pelo sexo oposto. É a atração que o homem sente pela mulher e que a mulher sente pelo homem. É isso aí. Mais nada, outra coisa não. Então, queridos, o princípio número 6 é o princípio da aceitação mútua. É preciso reciprocidade no casamento. Se não houver reciprocidade, não tem felicidade. Qual é o tema principal que nós estamos tratando? Princípios para a felicidade no matrimônio. Depois nós vamos falar sobre o princípio para a felicidade da família como tal, da família. Mas por enquanto não estamos falando de família, estamos falando do casal. Se não houver aceitação mútua, se não houver reciprocidade, não tem felicidade. O homem ama a mulher, mas também é amado pela mulher. O homem respeita a sua mulher, mas também é respeitado por sua mulher. O homem honra a mulher, mas também é honrado por sua mulher. E isso é reciprocidade. Reciprocidade no amor, no respeito, na honra, no trato, no carinho, nas carícias. Porque às vezes, no casal, um ama demais o outro e se entrega por inteiro, mas o outro parece uma estátua de cimento, parece um manequim de plástico. A reciprocidade deve estar presente nos mínimos detalhes do dia a dia, na gratidão, nas palavras de afirmação, palavras de aprovação, palavras de afeto, nos elogios. Porque às vezes um elogia o outro, mas o outro faz de conta que nem ouviu, não dá a mínima importância. Então a falta de reciprocidade é uma tragédia na vida dos casais. E isso aqui o terapeuta tem que trabalhar orientando os casais a serem recíprocos, ok? Na intimidade, um não pode se negar ao outro. 1 Coríntios 7, de 1 a 5, Paulo diz que não deve. Ah, mas um dos dois está com deficiência hormonal, não está bem de saúde, então se comunica, fala, explica, vai ao médico, etc. Tem que haver comunicação. Reciprocidade também na comunicação. 7. O princípio do homem protetor e da mulher afetuosa. Quando Deus fez o homem, teve um propósito. Quando fez a mulher, teve outro propósito. Tudo que Deus fez neste mundo teve um propósito. É muito importante cada um de nós vivermos conforme o propósito de Deus. Para que Deus fez o homem? Inclusive, é muito importante que as mulheres entendam para que Deus fez o homem.
Não pretenda que ele seja algo diferente do propósito para o qual Deus criou. A mulher deve aceitar o propósito de Deus para o homem. Não pretenda que ele seja diferente do que Deus estabeleceu que ele seja. Já está estabelecido pelo Criador, pelo soberano, o propósito de Deus. Então a mulher não deve pretender que o homem seja outra coisa que o que Deus já estabeleceu. E vice-versa. Nós homens precisamos entender o propósito de Deus ao criar a mulher. Para que ela foi criada? Qual é o propósito? Qual a intenção de Deus? Então não podemos pretender que ela seja outra coisa diferente do que Deus estabeleceu. São princípios, ok? Então é fundamental que o homem assuma o papel de protetor da esposa, dos filhos, do lar de um modo geral. Protetor e provedor. E a mulher que se mantenha carinhosa, amorosa, afetuosa, delicada, feminina. Eu disse feminina, eu não disse feminista. Feminina. Porque o feminismo, Jesus do céu, Deus nos acuda. Deus nos acuda. O secularismo tem trazido um desastre para os lares, para as famílias. Cuidado. A mulher deve ser feminina. Feminista não. É diferente, não é a mesma coisa. O princípio do amor e do respeito recíprocos. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Efésios capítulo 5, verso 33, está escrito: o homem ame a sua mulher e a mulher respeite o seu marido. Esse é um ponto que eu até já toquei numa das aulas anteriores. Em Tito capítulo 2, verso 4 e 5, está escrito que as mulheres mais experientes devem ensinar as mulheres mais jovens a amar os seus maridos. Essa passagem me deixa um pouco impressionado. Como é possível que é preciso ensinar as mulheres mais jovens a amar os seus maridos? Elas não sabem, não. Não, irmão. Muitas mocinhas se casam nada mais por instinto. Ou por qualquer outro motivo. Tem vários motivos que levam as pessoas a se casar. Não é amor, não. Ai, ninguém casa se não é por amor. Casa sim. Tem muita gente que se casa e não é por amor coisa nenhuma. Então, nesses casos, fica o trabalho aí. As irmãs, as mulheres de mais idade, está escrito desse jeito, as mulheres de mais idade devem ser terapeutas para as mulheres mais jovens, ensinando elas como amar o marido, como tratar o marido, como honrar o marido, como respeitar o marido, porque não sabem. Até tem intimidade, mas ter intimidade não significa amor não, viu, irmão? Porque os animais também têm intimidade, mas não se amam. Os animais têm intimidade, mas não se amam. Então tem muitos casos de gente, de marido e mulher, que têm intimidade, mas não se amam. Não pense que sexo é amor. Não. Não confunda uma coisa com outra, tá bom? Porque se fosse assim, os animais se amavam. Não tem amor entre eles. O princípio da tolerância e do perdão. Olha, irmão, casamento é para quem tem paciência e para quem tem a capacidade de perdoar e de tolerar o outro. Tolerar, que eu digo, não significa concordar com as falhas. Significa não formar uma tempestade por causa das falhas. Porque se pode corrigir. Se pode corrigir a falha do outro sem ofender, sem ferir, sem maltratar, sem esculachar o outro e, consequentemente, perdoar. Se não tiver a capacidade de perdoar, então é melhor não viver. É melhor viver solteiro, então. Tem que ter a capacidade de perdoar. Outra coisa, vamos falar agora sobre princípios bíblicos para que uma família seja feliz. Até agora estávamos falando princípios para que o casal, o matrimônio, o casal seja feliz. Agora é para a família. A família agora involucra os filhos. O plano de Deus para a família. Vamos começar por aqui. Quando Deus fez cada um de nós, ele estabeleceu um propósito. Ele tinha um plano especial. Um plano para o homem, um plano para a mulher, um plano para os filhos. Qual o plano de Deus para o homem? Que ele seja homem. Porque tem muitos homens que não sabem ser homens. Apenas tem a figura de homem, mas não se comporta como homens. E o plano de Deus é que o homem seja homem. Líder, cabeça, chefe, provedor, protetor, que assuma realmente o papel de homem.
Qual o plano de Deus para a mulher? Que ela seja feminina, que ela seja uma ajuda idônea, uma auxiliadora para o marido. Qual o plano de Deus para os filhos? Que eles sejam obedientes, que eles honrem seus pais, que o homem seja pai, que a mulher seja mãe, que os filhos sejam obedientes e, por sua vez, que também se casem, que também tenham cada um sua respectiva família, e assim a vida continua. É o plano de Deus para que a família viva bem. E está em harmonia com o propósito, com o plano de Deus. Se houver desarmonia com o plano do Criador, não tem família feliz. Nenhuma família é feliz onde os seus membros estão em desacordo com Deus. Eu não concordo com Deus. Deus estabeleceu assim, mas não está muito bem. Eu vi uma vez uma irmã da igreja que eu dirigia, dizendo assim: eu não concordo com a mulher parir. Eu não concordo. Quem tinha que parir é o homem. Eu não sei por que Deus fez a mulher para parir. Por que ele não deu essa função para o homem? Eu fiquei olhando para a cara dela, irmão, e eu era pastor dela. Aquela irmã congregava comigo. Ela falou isso, irmão. Deus, quando fez tudo que Deus fez, teve um propósito, irmão. O homem foi feito para ser o provedor e a mulher para assumir o papel. O homem foi feito para ser pai, a mulher foi feita para ser mãe, foi feita para ser mãe. Pelo amor de Deus. Se houver rebelião contra o propósito de Deus, a família não é feliz. Os inimigos da família. É muito importante, queridos, que estejamos alerta com os perigos. A família tem inimigos. Ah, pastor Bento, mas eu acho que somente Satanás. Não, Satanás é o número 1, o inimigo número 1 da família, assim como ele é o inimigo número 1 de Deus. Ele trabalha de dia e de noite para destruir as famílias. Ele não tem família, então o propósito dele é destruir a sua. É preciso estar alerta. Alerta! A Bíblia nos manda em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vigiai, porque ele anda como leão rugente buscando a quem possa devorar. A Bíblia diz assim, vigiai, não dê lugar ao diabo. A Bíblia nos manda ter muito cuidado com as ciladas dele. Ele é o inimigo número 1 da família. E outro inimigo, a cultura secular. A cultura, o secularismo, a cultura sociopolítica. Porque a sociedade, juntamente com os governos, de um modo geral, tem um programa de governo para prejudicar a família tradicional e constituir outra coisa que vai contra o plano de Deus, que não traz felicidade. Em outras palavras, o programa do secularismo é destruir o que Deus estabeleceu. Nós precisamos estar alerta. Por isso que estamos formando terapeutas bíblicos. A sociedade aí está cheia de terapeutas seculares, psicólogos, coaches, psicanalistas, com puro conhecimento secular. Nós temos o conhecimento de coach, eu, por graça de Deus, sou coach. Eu não me identifico como coach porque eu sou mais profeta, já deu para vocês perceberem, mas eu sou coach também, tenho essa formação. E no nosso caso, formamos o terapeuta, embora recomendamos o conhecimento da psicologia, porque é bom, recomendo você fazer curso de psicanalista, é muito bom, é muito necessário para quem está fazendo este curso, é muito bom ler livros dessa área. Mas no nosso caso aqui, a ênfase é no terapeuta bíblico, porque você vai lutar para manter o propósito de Deus para a família. Os profissionais que têm somente o conhecimento secular, eles valorizam muito o secularismo, a cultura sociopolítica. Eles se apegam muito a isso. Nós precisamos trabalhar no sentido de manter o que Deus sempre quis para o lar, para a família, para o papai, para a mamãe e para os filhos. Papai e mamãe, você escutou? Eu disse assim, papai e mamãe. Outra coisa não. Papai, ou mamãe, não funciona assim, não. É papai e mamãe, ok? Pois bem, outro inimigo são as redes sociais. Ixi, meu, nem se diga. Quantos casais já não tem mais nem intimidade na cama porque as redes sociais tomam o tempo todo? É um absurdo, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível as redes sociais. É o entretenimento.
Irmão do céu, as redes sociais vieram a ser, por um lado, serve de bênção. Eu estou usando aqui um meio para transmitir até você, desde aqui, a cidade de Maringá, Paraná, transmitir a você este curso. Você está na sua cidade, no seu estado, em outro país, e eu estou transmitindo esse curso. É uma bênção, como tudo nesta vida. Se souber usar, uma bênção, mas se não souber usar, vira um desastre. As redes sociais, para quem não sabe usar, é um desastre. Inclusive, ela tem até causado a separação de casais. É uma coisa terrível. Amizades impróprias, más conversações. Em 1 Coríntios 15:33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então é preciso ter cuidado até com quem você conversa. É preciso ter cuidado que tipo de conselho você ouve na internet, nas redes sociais. Que tipo de conselho? Que tipo de aconselhamento? Porque eu tenho visto algumas barbaridades que dá nojo. E tenho visto, consequentemente, as pessoas aplaudindo e dizendo, maravilha, está certo. Não está certo. Quem tem discernimento, quem tem conhecimento das coisas de Deus, não aprova o que não merece aprovação. Continuando, princípios para uma família saudável. A primeira coisa para que uma família seja saudável, ela ter temor de Deus. Irmãos, aonde não tem temor de Deus é um desastre. Se não houver temor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Salmo 111, versículo 10. É preciso ter temor de Deus no coração, porque os olhos de Deus estão em todo lugar, vendo os bons e os maus. Então, se não houver temor de Deus em uma família, não é saudável. Ok? O outro é sabedoria. Sabe? Por falta de sabedoria é que acontece o desastre. No lar e em todo lugar da vida. Falta de sabedoria. O outro é a prudência. Prudência é essencial. A Bíblia diz que o prudente vê o mal e se aparta. Os que não são prudentes, passa e sofre o dano. Amor. Se não houver amor interno entre todos os membros da família. Marido amando a esposa, esposa amando o marido. Os pais amando seus filhos e os filhos amando seus pais. É amor intrafamiliar. Se não, irmão, a família não é saudável. Porque aonde não tem amor, tem desamor. E o desamor é a mesma coisa que ódio. É a mesma coisa. E a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, queridos, é preciso ter muito cuidado com o desamor. O respeito, a reciprocidade, a honra, são princípios que levam uma família a ser saudável, ok? Princípios para evitar o divórcio. Será que me dá tempo eu explicar isso aqui? Eu quero resumir em poucas palavras isto, mas eu tenho que falar porque é um dos pontos mais polêmicos na atualidade, no meio cristão e por todos os lados. As pessoas sempre me perguntam sobre isto. Jesus disse assim, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e essa palavra prostituição, no original grego do Novo Testamento, significa porneia, ou seja, imoralidade sexual, de qualquer tipo. Porque prostituição mesmo, no sentido estrito da palavra, é vender o próprio corpo, mas no sentido, no original, não se refere a isso, se refere a imoralidade sexual, seja lá em que sentido seja. O sentido mais comum e mais aceitável aí é o do adultério, mas a palavra no original é imoralidade. Faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. O que Jesus está querendo dizer com isso? Seja fiel ao seu cônjuge, permaneça até o final, até que a morte os separe, até o último dia de vida. É isso que Jesus está dizendo. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Paulo diz assim, todavia aos casados mando, não eu, mandamento meu não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Não quer marido, não? Então fique sem casar. É o mandamento do Senhor, não é de Paulo, é do Senhor, que fique sem casar. Ou sentiu vontade de ter um companheiro, volte para o marido, que se reconcilie com o seu marido, que é um companheiro, né? Que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não deixe a mulher. O mandamento é para os dois. A mulher não deixe seu marido, porque
Às vezes, por qualquer coisa, o casal está se separando. Por qualquer coisa. Qualquer desentendimentozinho. Aí entra, irmão. Tem um ditado popular lá no campo que eu digo, os camponeses, eles têm um provérbio popular que diz que por falta de um grito se perde uma boiada. Ou seja, por falta de um conselho, por falta de uma orientação, um casal se separa. Por isso que eu venho dizendo que a igreja tem deixado a desejar demais na área do aconselhamento. A quantidade de divórcios no meio cristão é uma coisa absurda, tem crescido demais, demais. A palavra divórcio nem sequer deveria existir no vocabulário de um cristão, mas existe. Mas não era para existir, de forma nenhuma, 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 nenhuma. Viuvez sim, divórcio não. No meio cristão não, não está permitido. Então, o divórcio é uma tragédia que afeta moral, emocional e espiritualmente o matrimônio, os filhos, a igreja, a sociedade, e deve ser evitado a qualquer custo. Irmão, prejudica tudo. É uma tragédia, irmão. É uma tragédia. É uma cirurgia feita pelo diabo. Por que eu digo uma cirurgia? Porque a Bíblia diz que quando se casa, aí passa a ser uma só carne. Aí o divórcio é uma cirurgia feita pelo médico do inferno. É uma cirurgia. É uma cirurgia. É uma cirurgia feita no hospital do inferno. Não deve haver no meio cristão de maneira nenhuma. Continuamos. O divórcio em 3 épocas distintas. Eu vou falar sobre o divórcio antes de Moisés, na lei de Moisés e depois de Moisés. Antes de Moisés, os homens, repudiavam sua mulher por qualquer motivo. Por qualquer motivo. O que é qualquer motivo? Não, a mulher deixou a comida queimar, ou esqueceu de pegar um botão na camisa, ou esqueceu de lavar uma roupa. Pronto, já isso era motivo de divórcio. Um mandava embora e a coitada ia sem moral, sem prestígio, sofrida, com a vergonha e com os filhos para criar sozinha, pois o maridão mandou embora. Vai embora, a partir de hoje eu não quero mais você como mulher minha, pode ir embora. E botava para fora de casa. E a coitada ia. Às vezes voltava para a casa dos pais, se não tinha casa dos pais, ia para a casa de alguém, ficava desamparada. Aí veio a legislação mosaica. Quando Moisés legislou, dizendo aos homens que no caso de repudiar sua mulher, lhe dê carta de divórcio, e isso, irmãos, Moisés estava legislando a favor da mulher. Porque o que significa essa carta de divórcio? Eu tenho o conteúdo dela aqui comigo, num dos livros da ETAD, está aqui comigo. E diz o autor que o conteúdo da carta explicava o motivo pelo qual o homem estava repudiando sua mulher. E ele ainda tinha que assinar, e na presença dos juízes na porta da cidade. Na presença dos juízes. Essa legislação favoreceu a mulher. Por quê? Porque nesse sentido, o homem ia pensar 2 vezes, ia dar vergonha nele repudiar sua mulher por bobagem, por coisas insignificantes, por coisas mínimas. O erro não foi nada de grave para um repúdio, para uma separação, não. O que acontece é que ele já está de olho noutra, já está olhando para uma mais bonitinha, porque tem homem também, irmão, que eu vou lhe dizer. Tem uma esposa boa, uma esposa amorosa, mas está olhando para outra bonitinha que ele não sabe a conduta. Talvez é até bonitinha mesmo, só que ele não sabe a conduta, porque a gente vê cara, mas não vê coração. Então a outra pode até ser bonitinha, mas pode ser má conduta e ele não sabe. Eu já vi casos de homem que deixa uma esposa boa, uma esposa amorosa, uma esposa que realmente lhe atende fielmente como deve ser, e ele larga por outra bonitinha. E a bonitinha faz ele sofrer. É a consequência, né, irmão, do pecado. Ok? Então Moisés favoreceu as mulheres. Ok? Na legislação depois de Cristo, os fariseus e os judeus e até os discípulos de Jesus perguntavam para ele: Senhor, é lícito o homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Em Mateus capítulo 19, versículo 3, usa essa expressão, por qualquer motivo? E Jesus disse: não, no princípio não foi assim. Por que Moisés deu? Jesus disse: Moisés mandou dar carta de divórcio por causa da dureza de coração. Que é dureza de coração? Não quer perdoar.
Falhas mínimas não quer perdoar. Então ali Jesus trouxe uma legislação diferente. Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de imoralidade, faz que ela cometa adultério. Quem casar com ela também comete adultério. E o que repudiou se casar com outra também adultera. Por que eles faziam aquela pergunta? Naquela época já havia duas correntes de interpretação a respeito do divórcio. Havia os discípulos de um rabino judeu chamado Shammai, que eles eram muito estritos, que seguiam a doutrina de Shammai, eram estritos, radicais, não permitiam o divórcio, a não ser em caso da mulher ter caído em infidelidade, ter sido infiel ao marido, aí o homem podia repudiar a esposa. Essa era a doutrina de Shammai, um rabino judeu. Havia irmão, sempre houve dois lados, você já percebeu? Sempre dois lados. Por isso que o mundo tem uma contenda permanente. Havia, naquela mesma época, os discípulos de Hilel, que eram liberais, que permitiam o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, por qualquer coisa. E então, por isso que eles perguntaram, é permitido ao homem separar-se de sua mulher por qualquer coisa? Jesus disse, não, isso não está permitido. Se separar, então que fique sem casar. Não pode de maneira nenhuma. Você está jogando fora o que tem, então você não deve conseguir outra. Fica sozinho. E se é a mulher que repudia o marido, então não case mais, fique sozinho. Então, queridos, o assunto é tremendo. 13 fatores que têm levado os casais ao divórcio. Quais são esses fatores? Para começar, julgo desigual. No livro que eu enviei, eu creio que não está explicado o julgo desigual tão detalhado como deveria. Mas eu vou enviar a parte para você. Eu vou estar enviando uma reflexão sobre o julgo desigual, porque tem muita gente que pensa que julgo desigual é somente pertencer a igreja diferente. O homem é de uma igreja, a mulher de outra igreja. Ou seja, o homem é de uma denominação, a mulher de outra denominação. O homem é de uma fé, a mulher de outra fé. Não, o julgo desigual não é somente isso. É isso, mas não somente isso. Existem muitos outros fatores. Eu vou enviar para você agora mesmo. Ao terminar de gravar esta aula, eu envio para você a quantidade de fatores que integram o julgo desigual e que levam um casal ao divórcio. Os desacordos, a falta de sabedoria, a impaciência ou intolerância, desentendimentos, falta de perdão, falta de amor eros, ou seja, falta de atração. Porque às vezes, irmão, chega um ponto que o casal não sente. Tem homem que não sente mais atração pela esposa, mas sente por outra. Tem mulher que não sente atração pelo marido, mas sente por outro. Isso é diabólico, irmão. Isso é maligno. Tem casos que não sente atração por ninguém, então aí já é uma deficiência hormonal. O homem, por exemplo, chega numa certa idade, isso varia muito de homem para homem. O homem, às vezes, aos 40 anos, começa a sofrer de andropausa. O que é a andropausa? É a famosa menopausa, porém menopausa masculina. Na mulher, menopausa, no homem é andropausa. Às vezes aos 40, aos 45, aos 50, e aí vai. Varia muito de um para o outro. Então, o que é a andropausa? É a diminuição do hormônio chamado testosterona. Aí o homem vai diminuindo o desejo, não sente mais, etc. Então, o que fazer? Bom, eu vou dar o meu conselho diferente das sexólogas de plantão da internet. As sexólogas de plantão da internet dizem assim, mulheres, seu marido está na andropausa, não sente desejo, não sente atração, busca outro, dá um jeito, busca um prostituto aí na internet, se vira, busca um vizinho, dá um jeito, mas não fica assim não, senão você morre. Caramba, conselhos do cão, conselhos malignos. Olha o meu conselho, busca um médico. Para o homem, para a mulher busca um ginecologista, para o homem busca um urologista. Existem médicos especialistas em cuidar da saúde masculina. Busca um médico. Olha o conselho das sexólogas da internet. Que coisa mais diabólica, né? E mesmo também uma coisa ela aconselha para os homens. Homens! Eu vi agora recente uma sexóloga dizendo que se o homem não fizer sexo com frequência, ele vai sofrer da próstata. Mentira! Mentira! Paulo não tinha mulher e não morreu da próstata. Jesus não teve mulher e não morreu da próstata. Jeremias não tinha mulher e não morreu da próstata. E também não andava tendo relações sexuais com prostitutas por aí afora, não. Tudo indica que Elias
Também não tinha mulher, não tinha relações sexuais, tudo indica, não sei. Parece que não, a Bíblia não diz nada. E não foi arrebatada ao céu sofrendo da próstata. Essa questão da sexualidade, cada um é quem sabe de si. Agora, o casal precisa ter uma boa saúde. Se a saúde nessa área não estiver bem legal, consulta o médico. Esse é o conselho que eu dou. E se o problema for muito grave, porque às vezes é uma questão de saúde grave, olha, o outro cônjuge deve ter paciência, respeitar o seu cônjuge, amar e respeitar e honrar. Digamos que o homem, a esposa não está tendo desejo, não sente atração, não sente desejo, alguma disfunção hormonal ela tem. Agora o homem vai buscar uma prostituta na rua porque a esposa não está atendendo. Não, ela não está atendendo, não é por um mau proceder. É uma situação de saúde, uma deficiência hormonal. Em vez do homem ser irresponsável e buscar prostituta na rua, ele deve cuidar da saúde da esposa. E a mulher, se é o homem que está com uma disfunção hormonal, ela vai buscar outros homens? Vai buscar prostitutos na rua? Não. Ela deve ter paciência e esperar o marido normalizar a saúde. Amar e respeitar o seu cônjuge. Esse é o princípio para que a família seja feliz e para que não haja divórcio. Porque o divórcio traz uma tragédia para a família completa, para a igreja, para a sociedade, para todo mundo. Amizade com sexo oposto tem sido um desastre. Infidelidade, falta de aconselhamento matrimonial. Esse é um dos pontos. Por isso que nós estamos ministrando aqui este curso. É imprescindível haver aconselhamento. Eu vou repetir, a igreja tem deixado a desejar na área do aconselhamento. Ingratidão, egoísmo, etc. Então, queridos, evite as mentiras. Aqui são princípios bíblicos para evitar o divórcio. Evite as mentiras, evite a ingratidão, evite a interferência de terceiros, evite o contato com o sexo oposto, evite a infidelidade, evite a dureza de coração, evite os pensamentos. Agora, querido, 13 fatores que tem levado... É muita coisa para tratar, meus irmãos. Estou querendo finalizar a aula e tem muita coisa para tratar. Olha... 13 fatores que têm levado os casais ao divórcio. Falta de amor eros, falta de respeito, imprudência no trato com o sexo oposto, infidelidade. Nós já falamos isso aqui. Uma pergunta muito frequente que me fazem é sobre a possibilidade de um novo casamento. Eu vou responder porque é um ponto polêmico e eu vou responder com muita autoridade para que você responda a outros. Já me perguntaram assim, Pastor Bento, quais são as condições para uma pessoa contrair um novo casamento? 1, ficar viúvo, é a viuvez. A outra é o divórcio, havendo o divórcio formal no papel, quando há infidelidade. Se não houver infidelidade, não. E a outra é quando um dos cônjuges é abandonado. Porque tem gente que pensa que se o cônjuge foi abandonado, e o que se foi, que despedaçou o coração de quem ficou, porque casamento é como duas pessoas segurando uma liga, um elástico. O que larga primeiro machuca o outro. Então o que acontece? Um tratou o outro com desprezo, com rejeição, com abandono, tratou o outro como uma escória, tratou o outro como um lixo, tratou o outro como qualquer lixo, deixou para trás, foi embora, refez sua vida. O que foi embora foi geralmente o que larga, irmão, não sofre não. Quem sofre é o que foi largado. O que larga não sofre não, irmão. Pelo menos não sofre enquanto não chega no inferno. Depois que chega, sofre. Mas enquanto não chega, não sofre não. Porque ele vai embora, consegue um novo casamento rápido, vai viver feliz. Só que o que foi largado, seja ele ou seja ela, sofre. Sofre porque a rejeição, o desprezo, o abandono. Agora, a pessoa que abandonou, que desprezou, que tratou o seu cônjuge como lixo, Deus tratará com ela. Mas terapeuta, pelo amor de Deus, não maltrata a pessoa que já está só o bagaço, não. Você é terapeuta, seja sábio, seja prudente, seja inteligente. Não maltrata não, não machuca não. A pessoa que foi abandonada já está com o coração só o bagaço. Se você não usar de prudência, de sabedoria, de inteligência, você machuca mais ainda. Por certo, eu tenho visto pessoas machucando mais ainda a quem já está só o bagaço. Muito cuidado, terapeuta. Queridos, Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Foi um prazer compartilhar com vocês
esta aula. Deus abençoe a todos na paz do Senhor e até a próxima.